boa tarde ou boa noite. A gente vai começar agora a nossa última aula de desenho técnico e geométrico, a aula 4. Nessa aula eu vou falar um pouco da escala, que é correspondente à NBR 8196 de 1999. Vou falar da cotagem, que é a regra geral para você colocar as dimensões nos objetos, que é a NBR 10126. E vou falar também sobre cortes, que é a NBR 1067. Então, o que seria escala? Escala ela é definida pela NBR 8196 de 1999. Para começar, a gente vai lembrar o que é verdadeira grandeza. Eu falei disso na aula passada. Verdadeira grandeza, ou VG, é o tamanho real do objeto, é a dimensão que ele tem na vida real. E o que significa representar em escala? Significa a gente manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa proporcionalmente. Ou seja, a gente muda a dimensão, mas a gente não muda a forma do objeto. Por isso que a gente chama representar em escala. Vamos supor aí, você olha aí no slide, que a gente tem um quadrado cujas medidas são 2 unidades de largura por 2 unidades de altura, na figura A. Se eu quero reduzir o tamanho do quadrado pela metade, como é que eu vou fazer? Eu vou reduzir proporcionalmente todas as duas dimensões, tanto a altura quanto a largura. E vai resultar na figura B, um quadradinho da mesma forma do primeiro, mas menor, com apenas uma unidade de altura por uma unidade de largura. Você pode ver aí que a figura B tem metade do tamanho da figura A, mas eles se mantêm iguais na própria forma, ambos são um quadrado. Agora, se eu quiser fazer o contrário, vamos dizer que eu tenho aquele mesmo quadrado da figura A, com 2 unidades de largura por 2 unidades de altura, e eu quero dobrar o tamanho dessa figura. Eu vou aumentar as duas dimensões, tanto a largura quanto a altura, proporcionalmente, ambas eu vou aumentar 2 vezes, e eu vou ter um quadrado que é o dobro do tamanho original. A figura C, você pode ver que ele tem 4 unidades de altura por 4 unidades de largura, mas manteve a mesma forma da figura A. Ou seja, a figura C tem o dobro do tamanho da figura A. Aí eu te pergunto, houve alguma mudança no formato da figura? Não, né? Por quê? Porque quando a gente representa um objeto em escala, como eu já falei, as formas reais dos objetos, elas permanecem inalteradas. A gente vai mudar apenas o tamanho, a gente ajusta esse tamanho proporcionalmente. A escala, ela tem uma fórmula, é uma razão entre o comprimento real e o comprimento do desenho. Se você olhar aí no slide, eu coloquei aí a fórmula da escala. É o Dzinho sobre o D maiúsculo, onde o D maiúsculo é o comprimento de um objeto, né, que seria o tamanho real, e o D menor, na parte de cima, é o comprimento homólogo no desenho, ou seja, quanto ele é na vida real e quanto ele foi desenhado. Se a gente levar isso em conta, a gente vai observar que, se eu tenho uma escala natural, ou seja, o objeto representado em verdadeira grandeza, eu vou ter uma unidade do desenho para uma unidade do real, ou seja, escala 1 para 1. Se eu tenho o dobro do tamanho, como naquele slide da figura C, eu vou ter 2 unidades do desenho para cada unidade do real, ou seja, eu vou ter uma ampliação no desenho. E no caso daquela figura, aquela primeira figura B, se eu tiver uma unidade do desenho para cada 2 unidades da peça, eu vou ter uma escala de redução, ou seja, metade do tamanho. Então, disso a gente conclui que, se o desenho é maior do que o tamanho real, eu tenho uma escala de ampliação. O desenho foi feito maior do que o original, do que o real. Se eu tenho o desenho igual ao tamanho real, eu tenho a escala natural ou verdadeira grandeza. E se eu tenho o desenho menor do que o tamanho natural, não o tamanho real, eu vou ter uma escala de redução, ou seja, o desenho é menor do que a peça original. Dito isso, você entendendo escala, agora eu vou falar sobre a cotagem. Cotagem, cotar um objeto, a gente vai dizer as dimensões dele.
O que é a cotagem? Representação gráfica da característica dimensional do objeto, da dimensão dele, através de linhas, símbolos e o valor numérico numa determinada unidade de medida. A gente vai indicar as medidas da peça no desenho. A cotagem funcional ela deve ser escrita diretamente no desenho, para que a gente olhe para ele e a gente já saiba quais são aquelas dimensões na vida real, não em escala. E os elementos que compõem a cotagem são a peça a ser cotada, que a gente chama de modelo objeto, a linha de extensão, linha de chamada ou linha auxiliar, a linha de cota, que é representada por uma linha fina, o limite da linha de cota, que a gente chama de seta, e o número que expressa a dimensão real do objeto. Para a gente poder definir a cotagem, a gente tem que unir todos esses elementos de forma que a gente possa passar a informação o mais claro possível. Vamos falar agora da linha de extensão ou linha de chamada. Essa linha ela está perpendicular tanto ao limite do que está sendo medido, quanto à linha de cota. Ou seja, ela está a 90 graus tanto do limite que está sendo medido, quanto da linha de cota. É uma linha contínua e estreita, e ela não pode tocar o desenho. Ela fica cerca de 1,5 milímetros afastada ali do desenho. Ela não pode tocar o desenho, porque senão você pode confundir a linha de cota com a linha do desenho, da vista. Isso não pode. O limite da linha de cota é o que a gente chama de seta. É um elemento que vai indicar os limites da linha de cota e é necessário para você poder saber exatamente o que está sendo medido ali na cota. Ele pode ser representado por vários elementos, vários símbolos, sendo que os mais comuns que a gente usa mais são o traço em 45 graus, como você pode ver aí no slide na parte de cima, o ponto, como você pode ver aí no meio, ou a seta, como você pode ver abaixo. O traço em 45 graus ele é mais utilizado na parte de desenho arquitetônico, principalmente na parte de projeto. O ponto, ou seja, uma bolinha fechada, ele é mais utilizado de maneira geral, no desenho técnico principalmente. E a seta, em geral, ela é mais utilizada no desenho mecânico. Mas você pode escolher qualquer um que você quiser, o que for mais fácil, o que você achar mais bonito para o seu desenho. Então, vou falar agora das regras gerais da cotagem. A distância entre a linha de cota e o desenho deve ser aproximadamente 7 milímetros, um pouco menos do que 1 centímetro. A linha de extensão, ela vai sempre passar 3 milímetros mais ou menos da linha de cota. E a observação que eu já falei no slide anterior e vou falar agora para você, a linha de extensão não pode tocar o desenho, porque senão a gente pode confundir o que é desenho de vista, o que é cota. E a gente não vai ter uma clareza na informação que a gente quer passar. E a posição sempre vai ser colocado, o número, o valor, sempre vai ser colocado acima da linha de cota na horizontal e à esquerda da linha da cota na vertical. Essa posição sempre vai ser assim, você não pode colocar de jeito nenhum cota de cabeça para baixo. Você também não pode colocar o valor da cota embaixo da linha de cota. Não faça isso. E sempre você vai colocar ele virado para a esquerda, como você pode observar aí no desenho. Sempre que a gente tiver objetos de tamanhos diferentes, a gente vai cotar a parte maior fora e a parte menor dentro, como você pode observar aí no slide. Porque a gente não pode de jeito nenhum ter o cruzamento entre linha de chamada e linha de cota, porque senão a gente pode ter confusão na hora de passar a informação, ok? Não é errado que a cota fique dentro do desenho, principalmente quando a gente estiver falando de desenhos mais complexos. Lá na frente, quando você estiver falando de desenho arquitetônico, você vai ter que colocar algumas vezes a cota dentro do desenho. Mas sempre é bom você evitar isso para não ter confusão. O importante é que o desenho seja legível e de fácil entendimento. Sempre que você estiver colocando a cota, dá uma olhada no seu desenho e vê se você mostrasse para uma pessoa de fora, que não conhece. Se ela olhasse para o seu desenho, ela vai entender aquela medida? Se ela entender, pode deixar. Se você achar que está confuso, é melhor você mudar a posição da cota. E sempre evitar o cruzamento de linha. Quanto menos cruzamento de linha você puder utilizar na cota, melhor. Quando a gente estiver falando de peças circulares, detalhes circulares no desenho,
A cotagem sempre vai ter que ser feita a partir do centro da circunferência. A gente marca o centro com uma linha traço e ponto estreita, como foi falado lá na aula 3, e aí a partir dessa linha traço e ponto é que a gente vai colocando as cotas. Observação, a cota nunca deve ser cortada pela linha de centro, nunca. E as cotagens, elas sempre vão ter que obedecer uma única linha. Quanto mais cotas você puder deixar numa mesma linha, melhor para o seu desenho. E aí no slide você pode ver que uma coisa que é muito importante, você não pode de jeito nenhum utilizar setas diferentes no mesmo desenho. Se você escolheu um tipo de seta, utilize esse tipo de seta até o final. Quando a gente vai cotar o diâmetro, ele pode ser realizado de várias maneiras, como você pode ver aí no slide. Isso aí foi tirado diretamente da NBR. Sempre que a gente estiver falando de diâmetro, a gente vai demonstrar que a gente está medindo a circunferência de ponta a ponta. Não tem problema se o número, por um acaso, ou a seta ficar para fora da linha. Não tem problema, desde que você utilize a linha correta e passe a informação da maneira mais clara possível. Diferente da linha de diâmetro, que a gente não coloca nada, a gente só coloca lá no desenho, quando a gente estiver cotando raio, a gente sempre vai colocar a letra R antes do número. Sempre que você vir R em um número, você sabe que aquela cota ali corresponde ao raio daquela circunferência. E para terminar, vamos falar de algumas regras gerais. Quando a linha de cota está inclinada, a cota vai acompanhar a inclinação, ok? Sempre, ela não vai ficar reta na posição horizontal, ela sempre vai acompanhando a linha de cota. Se você tiver achura, ela vai ter que ser interrompida onde é a cota, para a gente não ter confusão na hora de mostrar a dimensão. A gente sempre evita cotar a linha tracejada, porque como ela está ali, ela está sempre representando o que está acontecendo por trás daquela face, a gente não precisa cotar ela, a gente deixa para cotar quando ela aparecer como linha inteira nas outras faces. A gente vai cotar o máximo de detalhes possível para evitar desentendimentos quanto à medida do desenho. Você sempre vai cotar o máximo que você puder. Mas também toma cuidado para não exagerar. Lembra que o desenho tem que ser claro e objetivo. E mesmo que o desenho esteja em escala, a cota sempre vai ser o tamanho real do objeto, ok? A gente nunca vai colocar o tamanho do desenho, sempre é o tamanho real, como ele está funcionando ali na linha real. E sempre que você utilizar uma única unidade, seja centímetro, metro, quilômetro, de acordo com o desenho, você vai continuar as cotas naquela mesma unidade. Você não precisa colocar 2 metros, 3 metros, nada disso. Basta você colocar o valor que todas as cotas subentendem que estão na mesma unidade. E por fim, agora eu vou falar sobre o corte. O que é corte? Corte é uma vista interior do objeto, porque eu tenho as vistas externas, mas algumas vezes eu preciso entender o que está acontecendo ali dentro, como é que ele funciona. E é para isso que servem os cortes. Se trata de um plano imaginário que vai seccionar, ou seja, vai cortar o objeto, representando a sua face interior, a parte de dentro dele. Os cortes podem ser feitos em qualquer sentido, na horizontal, na vertical. Inclusive, quando você estiver vendo desenho arquitetônico, você vai ver que a planta baixa é um corte horizontal e a gente tem também cortes verticais da edificação para a gente poder ver como é que ela funciona por dentro. Aqui no desenho técnico, a gente vai falar simplesmente de corte para mostrar a parte interna do objeto. E o desenho sempre vai receber o nome dos pontos que representam a extremidade da linha. Por exemplo, corte AB, corresponde ali àquela linha. E como é que é essa linha? Essa linha de corte, ela sempre vai estar representada nas faces correspondentes, nas faces em que ela aparece, e se trata de uma linha traço e ponto. Ela vai ser mais larga nas extremidades, e na parte interna, onde ela passa pelo desenho, ela pode ser mais estreita. Mas é importante que ela seja larga nas extremidades para indicar que aquilo ali é uma linha de corte. Essa linha é a mais forte do desenho. Sempre. O sentido de observação vai ser dado por setas, ou seja, sempre nas extremidades da linha de corte você tem que colocar uma setinha indicando o lado que o observador está olhando. As superfícies atingidas pelo corte, elas são achuradas para melhor identificação. Ou seja, se a gente tem um pedaço maciço que foi cortado,
a gente aplica uma achura para dizer que aquilo ali, na verdade, é uma parte maciça, não é oca. E assim a gente consegue identificar na parte de dentro do objeto o que é maciço e o que é oco, é através da achura. As achuras, elas são linhas finas, são estreitas, né? São as mais fininhas do desenho, você pode fazer bem levinha. São traçadas num ângulo de 45 graus em relação ao eixo de simetria da peça. O espaçamento vai depender do tamanho da vista. O que a gente recomenda não pode ser muito espesso nem muito ralo. Tem que indicar que aquilo ali é uma achura, né? E que de fato ela está representando uma parte maciça da peça. Mas como vai ficar, vai depender do seu critério como desenhista. Onde passar a cota, lembra que eu falei lá na parte de cotagem. Se tiver achura representando o corte, sempre que você colocar a cotagem nessa parte de achura, ela vai ter que ser interrompida para a gente poder ter a visualização perfeita de qual é o valor daquela dimensão. E para finalizar aí no slide, eu estou te mostrando alguns exemplos de achura que são utilizados na ABNT a partir de determinados materiais. Aí a gente tem concreto, a gente tem aço, a gente tem vários tipos de material, madeira, para quando a gente representa os objetos por dentro. Obviamente, isso daí é só um detalhe. Se você quiser representar simplesmente a achura com uma linha fina, do jeito que foi indicado, não tem problema. Mas se você quiser trazer para o seu desenho uma qualidade diferente, você pode utilizar essas achuras. Isso aí é mais utilizado no AutoCAD. O AutoCAD você vai aprender aqui durante o curso em disciplinas posteriores. Ok? Muito obrigada!